Temos aprendido à luz da palavra de Deus que Jesus Cristo é totalmente divino, que Jesus Cristo é totalmente humano. Essa é, portanto, a sua identidade. Mas e o que falar sobre a sua missão? Se o Verbo se fez carne, se Deus se fez gente, por que o fez? Se há cerca de 2024 anos, ali em Belém, o céu e a terra se encontraram, anjos celebraram, reis vieram de terras distantes para reconhecer o Messias, qual era o seu propósito? Qual a intenção da sua vinda? Em que consistiu a obra de Jesus? A palavra de Deus, a Santa Bíblia, não deixa essa importante pergunta sem resposta. Muito pelo contrário. Se folhearmos as páginas da Escritura, descobriremos por que Cristo veio ao mundo. A começar pela revelação de que Cristo veio ao mundo para ensinar-nos sobre Deus. Em João capítulo 1, versículo 18, está escrito: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Jesus foi chamado de mestre, mas em que consistia o seu ensino? Jesus ensinava sobre Deus. Na verdade, Jesus mostrava à humanidade como Deus era, ao constituir-se a perfeita revelação do Criador. Certa vez, um dos apóstolos lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ao que Jesus respondeu: tenho andado convosco há tanto tempo e ainda não me conheceis? Quem viu a mim, viu ao Pai. O Deus unigênito nos deu a conhecer a verdade sobre Deus. Tantos deuses foram criados pela imaginação humana, tantas religiões. Mas é através de Jesus Cristo que nós ficamos sabendo como Deus realmente é. Nós sabemos que Deus é poderoso porque Jesus acalmou as tempestades. Nós sabemos que Deus é provedor porque Jesus alimentou as multidões. Nós sabemos que Deus é misericordioso porque Jesus curou os enfermos. Nós sabemos que Deus é santo porque Jesus expulsou os vendilhões do templo. Nós sabemos que Deus é amor porque Jesus morreu por nós. Então, para conhecermos a Deus, foi que Deus se encarnou. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus, descobrirá que esse livro começa dizendo assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, que é a expressão exata da sua imagem e a glória permanente do seu ser. Então, conhecer Jesus é conhecer Deus, é saber como Deus é, e para isso Ele veio, para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Uma segunda razão pela qual Jesus veio a este mundo, queridos, e a Bíblia assim o diz, foi o seu propósito de libertar-nos de Satanás. E agora o texto é 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, diz a Bíblia, para destruir as obras do diabo. Então é necessário fazer a distinção entre a obra de Cristo e as obras do diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Cristo vem para dar vida, e vida em abundância. Satanás, por causa do pecado e da desobediência da humanidade, tinha os filhos dos homens debaixo do seu controle e da sua opressão. Como um gato brinca com o rato antes de devorá-lo,
Satanás atormentava a vida das nações, de homens e de mulheres, de adultos e de crianças, antes de vê-los mergulhar para sempre no inferno. Mas Cristo veio e acabou com essa brincadeira. Esmagou a serpente debaixo dos seus pés, quebrou o domínio do diabo, andou por toda parte, fazendo o bem, diz a Bíblia, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Certo homem tinha uma criação de ovelhas, e na sua fazenda os animais eram muito bem tratados, porque aquele era um fazendeiro que realmente gostava do que fazia e gostava dos animais da sua fazenda. Mas a fazenda fazia cerca com uma outra propriedade. E no sítio do vizinho as coisas eram totalmente diferentes. Os animais viviam magros, doentes, cheios de feridas pelo corpo, porque aquele era um homem mau e sem compaixão. Quando o fazendeiro olhava para o que acontecia do outro lado da cerca, sentia tristeza e pensou: o que eu posso fazer a respeito? E então ele tomou uma decisão e ele passou a comprar aqueles animais. Toda vez que o fazendeiro conseguia juntar algum dinheiro, ele ia até o seu vizinho e comprava uma ovelha e trazia para o lado de cada cerca. E as ovelhas recém-chegadas adentravam aquele território novo e desconhecido, sempre com muito medo, com as patinhas trêmulas e com muito recheio, mas eram imediatamente cercadas pelas ovelhas mais antigas, que vinham fazendo festa, saltitando alegres, como que a dizer-lhes: bem-vindas, agora vocês estão em um lugar seguro. E logo aquela ovelha começava a ganhar peso, e o fazendeiro alimentava, tratava, e daqui a pouco, como as outras ovelhas daquele rebanho, o animal recém-chegado estava saudável, com uma lã bela e viçosa, e um comportamento feliz. Sabem, foi isso que Jesus Cristo veio fazer neste mundo. A Bíblia fala que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que transporte bendito! Que mudança extraordinária! Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, trocamos de Senhor, e Ele nos faz andar por pastos verdejantes, guia-nos a águas tranquilas, refrigera a nossa alma, por amor do seu nome. Glória a Deus! No servo do Senhor, o maligno não toca, porque Cristo veio para isso. Cristo veio para libertar-nos do domínio de Satanás. A Bíblia vai adiante, meus irmãos e irmãs, e diz que Cristo veio ao mundo não apenas para nos ensinar sobre Deus. Cristo veio ao mundo não apenas para nos libertar do domínio do diabo, mas Cristo veio também ao mundo para salvar-nos da condenação. Na verdade, assim Jesus Cristo resumiu o seu ministério. O Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, nós encontramos o apóstolo Paulo afirmando: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Era uma promessa, era uma profecia, era uma necessidade. Irmãos, o salário do pecado é a morte, e alguém precisaria pagar este salário. Por isso o Filho de Deus veio ao mundo. Jesus não foi um mártir, não foi um injustiçado, Jesus foi um sacrifício. Alguém que se ofereceu voluntariamente, alguém que de boa vontade deu a própria vida para salvar todos aqueles que nele creem. E é isso o que, passado 2000 anos, muitos ainda não entendem e muitos ainda não aceitam. O grande motivo da vinda de Jesus foi morrer em nosso lugar,
pagar pelos nossos pecados, salvar a nossa alma. Aquele bebezinho, cercado por pastores, celebrado por anjos, visitado por reis, nasceu à sombra de uma cruz, porque nasceu para morrer no seu lugar, para que você pudesse viver pela sua graça e pelo seu sangue. É isso o que relembramos na Páscoa. O fato de que Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele atravessou aquela via dolorosa, carregando sobre os ombros a cruz pesada. Ele subiu ao monte, se sacrificou para nos salvar. O poeta Gioia Júnior tem uma poesia muito bonita, intitulada Nada Era Dele. E eu gostaria de ler essa poesia para você. É o próximo slide. E diz assim essa poesia, muito bonita. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o manso jumentinho, em que em Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era dele? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Não, era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade. Mas não aceito essa filosofia, que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho e o suave pão eram dele, a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era dele, essa cruz era minha. A cruz que Cristo levou foi a cruz que nós não levamos. A cruz que Cristo levou foi a cruz que nós teríamos que levar. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era nossa. Mas ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o sangue que ele derramou naquela cruz tem poder para perdoar os nossos pecados, salvar as nossas almas e escrever os nossos nomes no livro da vida. Por que Cristo veio? Ele veio para nos mostrar como Deus é. Por que Cristo veio? Ele veio para nos libertar das amarras de Satanás. Por que Cristo veio? Ele veio para morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. Mas eu quero concluir dizendo também que Cristo veio para que nós pudéssemos ir para o céu. Em João capítulo 14, versículo 13, nós encontramos esta declaração do Salvador.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa tanto extraordinária quanto maravilhosa, irmãos. É uma promessa extraordinária porque o que Jesus disse que ia fazer não era aquilo que os reis faziam. Na época de Jesus, quando um rei, um governante ou um homem importante ia empreender uma viagem, chamava o seu servo e dizia: meu servo, eu vou viajar para tal lugar, vá na minha frente, prepare-me lugar. E então aquele servo ia, e era a responsabilidade daquele servo preparar o acampamento, o alojamento, providenciar a estadia na estalagem, para que quando o rei chegasse, tudo estivesse pronto. Mas o nosso rei fez diferente. Ele foi na nossa frente, preparar lugar para nós. Por isso eu digo que é uma promessa extraordinária. E eu digo também que é uma promessa maravilhosa, porque esse lugar que Ele foi preparar para nós é o céu. Nada mais, nada menos do que o céu. Ah, o céu. Quanta coisa boa cabe em apenas 3 letras. Um lugar onde não há separação, onde não se diz adeus, onde as lágrimas foram enxugadas, onde as coisas velhas já passaram, onde se contempla a face do Cordeiro, e cada dia é melhor do que o dia que o antecedeu. Há um belo hino do cantor cristão que diz: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir, nunca irei chegar ao celeste lar, se o caminho da cruz eu errar. Para que a casa de Deus um dia pudesse ser habitada por homens, remidos, perdoados, lavados, Cristo veio. E para levar a sua igreja, Ele haverá de voltar. Eu espero, do fundo do meu coração, que você esteja entre os inscritos. Que você, tendo entendido o propósito da vinda de Jesus Cristo ao mundo, e quão maravilhosa é a sua obra, já tenha lhe entregue a sua alma, o seu coração. Mas eu espero também, que se isso ainda não aconteceu, se você ainda não tem esse registro na história da sua vida, na memória da sua jornada, a noite de hoje seja a sua noite de salvação.